Quem aí não é fã do bom e velho bolo de cenoura com cobertura de chocolate? E se você pensava que não tinha como essa maravilha ficar melhor, eu venho aqui te provar que tem como sim. Se a cobertura de chocolate tradicional já fica maravilhosa, imagina com brownie. Eu vou te ensinar uma massa fofinha que não embatuma e um brownie super cremoso com essa casquinha crocante por fora. Vem comigo que eu vou te ensinar o segredo para um bolo de cenoura fofinho e perfeito. Nós vamos dar início à receita com a massa do bolo de cenoura. No liquidificador eu acrescento os ovos e também o açúcar. Gente, eu gosto de colocar eles dois para bater primeiro, para que o bolo não fique em hipótese alguma com gosto ou cheiro de ovo. E só depois dessa misturinha estar esbranquiçada é que eu começo a acrescentar os próximos ingredientes. A primeira dica que eu dou para vocês fazerem um bolo de cenoura perfeito é estar com a cenoura pesada. Se você colocar cenoura demais na massa, ela vai acabar embatumando, ficando aquele bolo solado, sabe? Eu costumo usar nas minhas receitas 200 gramas de cenoura e sempre acrescento um pouquinho de água. Eu acho que a maioria das pessoas sabem que os bolos tradicionais de cenoura não levam leite. Eu gosto de acrescentar um pouco de água para deixar essa mistura um pouco mais fluida e correr menos risco ainda do bolo ficar embatumado ou pesado demais. Lembrando que todos os ingredientes estarão listados abaixo na descrição do vídeo. Eu bato no liquidificador todos os ingredientes, com exceção da farinha e do fermento. Transfiro essa mistura para uma vasilha e vou acrescentando aos poucos a farinha, de preferência peneirada, para que o bolo fique ainda mais levinho. Vejam só como eu vou acrescentando aos poucos. Eu não coloco a farinha toda de uma vez para não correr o risco de ficar aquelas bolinhas de trigo sem misturar, sabe? E apesar do vídeo estar acelerado aqui nesse momento, vocês devem fazer isso com bastante calma para que essa farinha não desenvolva glúten e o seu bolo fique fofinho. E por fim, como regra, entra o fermento. E mais uma vez eu misturo levemente apenas para incorporar ele completamente à massa. E como é de lei, sempre que eu começo a fazer um bolo, eu já deixo o meu forno pré-aquecendo a 180 graus. E para vocês que perguntam qual modelo de forno eu uso, é o da Brastemp de 84 litros. Ele é um forno elétrico e me atende super bem tanto para os caseiros quanto para os que faço para vender. Essa forma que eu estou utilizando é de fundo removível e ela mede 22 centímetros por 5 de altura. E gente, como ele é um bolo que tem praticamente duas camadas, uma de cenoura e uma de brownie, eu não posso encher muito a forma, senão não vai caber a próxima etapa. Então eu dividi essa massa entre duas formas, a primeira com 22 centímetros e essa aqui com um furo no meio de 16 centímetros por 10 de altura. Eu geralmente coloco a massa até mais ou menos ali metade da forma ou mais para baixo, para não correr o risco de transbordar. E o truque para esse bolo é o seguinte: você vai assar primeiro essa massa de cenoura no forno e assim que ela estiver assada, você irá vir com a camada do brownie por cima. E para a massa do brownie é só derreter 150 gramas de chocolate, aqui eu estou fazendo com meio amargo, com 100 gramas de margarina. Gente, eu estou derretendo aqui já na boca do fogão direto, mas se você tiver micro-ondas, você também pode estar derretendo ele de 30 em 30 segundos. Ou então você também tem a opção de fazer isso em banho-maria, mas eu confesso que na boca do fogão é bem mais rápido, é só você ir mexendo aos pouquinhos e conforme a manteiga for derretendo, o chocolate também irá derretendo junto com o calor da própria margarina. Eu só recomendo que você faça isso em fogo baixo para não queimar o seu chocolate. Como eu disse, o meu forno é elétrico, então eu consigo colocar um temporizador nele e na tela eu consigo ver quando está faltando 10, 15 minutos para o bolo ficar pronto. E é nesse momento que eu começo a fazer a minha massa de brownie. E eu vou mostrar para vocês aqui que dá para fazer tanto na mão quanto na batedeira essa primeira fase, que é bater os ovos com açúcar até que essa massa comece a ficar esbranquiçada. É esse o segredo para que o brownie fique com aquela casquinha craquelenta que a gente tanto ama. Então, mesmo que você não possua uma batedeira em casa, é sim possível estar fazendo com as mãos. Com a batedeira é mais prático e mais rápido, mas dá sim para você fazer em casa sem precisar dela. Ressaltando mais uma vez, o que vai deixar o seu brownie com aquela casquinha por cima é você fazer com que essa mistura de ovos e açúcar fique dessa forma aqui, ó, esbranquiçada e bem espumosa. Eu costumo preparar a massa do brownie uns 10 minutos antes do bolo ficar pronto. Então, mesmo que o seu forno não possua um cronômetro, tem como você colocar no despertador do seu celular 30 minutinhos até que o seu bolo fique pronto. E quando o despertador tocar, é hora de começar o seu brownie. Isso porque em 30 minutos já é tempo suficiente para o seu bolo de cenoura estar assado. Esse processo da massa do brownie eu faço com o bolo ainda no forno, viu pessoal? Não é para tirar não.
A massa do brownie eu consigo fazer em 10 minutos, mas se você for demorar mais, então comece mais ou menos ali com uns 25 minutos do seu bolo de cenoura no forno. Eu acrescento 2 colheres de chocolate em pó 50% nessa misturinha de ovo e açúcar. Não recomendo você usar achocolatado. O chocolate que eu derreti com a margarina fica dessa forma, não tem problema se ficar alguns gruminhos. E você pode sim acrescentar ele aqui na massa se ainda estiver quente, não tem problema algum. Todas as medidas dos ingredientes usados para o brownie também estarão na descrição do vídeo. Depois de misturar os primeiros ingredientes, eu venho com a farinha de trigo e é sem fermento, viu pessoal? O brownie não vai fermento, é só a farinha de trigo mesmo. E como sempre, se você puder peneirar antes, vai ficar com o melhor resultado. Ah, mas por que precisa peneirar a farinha de trigo? Então, às vezes ela vem com alguns resíduos que não vai ficar muito agradável de você encontrar no meio do seu bolo ou do seu brownie. Sem falar que às vezes ela pega alguma umidade e aí pode acontecer de ficar alguns gruminhos ou algumas pelotinhas. Então tudo isso você consegue identificar e retirar na peneira. E aqui, como vocês podem ver, apesar do brownie ir uma quantidade pouca de farinha, ainda assim eu divido em algumas partes para ir misturando aos poucos, para que a massa fique lisinha e não corra o risco de ficar toda empelotada com aqueles pontinhos brancos de trigo que não se misturaram direito. Eu uso também de movimentos circulares e de preferência de baixo para cima, porque eu garanto que toda a farinha foi misturada, inclusive aquela que fica ali no fundinho da bacia. E agora, pessoal, assim que eu percebo que o meu bolo já está assado, mas ainda não muito corado, eu retiro ele do forno e sim, com ele quente, eu já jogo por cima essa massa que foi preparada anteriormente do brownie. E como eu disse para vocês, como é uma massa que não leva fermento, não tem problema algum de você colocar ela bem rente à borda da forma, porque não vai correr risco de transbordar. Ah, enquanto eu estou fazendo esse processo, o meu forno ainda continua ligado, porque eu vou retornar com essa forma para dentro do forno, para ela ficar assando o brownie ali por mais ou menos uns 15 minutinhos, ou até que comece a fazer essa tão famosa casquinha por cima. Aqui eu reservei alguns pedacinhos de chocolate para jogar por cima, mas é super opcional. E se você quiser também, funciona muito bem com algumas castanhas, fica maravilhoso. Eu acabei não mostrando, mas eu coloquei uma parte do brownie nessa forma e outra parte naquela forminha menor, lembra que eu acabei colocando também? E depois de 15 minutos no forno, ele fica dessa forma. Óbvio que eu esperei esfriar para que eu pudesse desenformar e mostrar para vocês. Essa manchinha que ficou aqui em cima foi por conta do pano de prato que ficou em contato com o brownie. Eu acho que acabou suando ali. Eu imagino que vai ter algumas dúvidas do tipo, o bolo de cenoura não queima? Então, pessoal, se você colocar no tempo correto, ele não vai queimar. Como é um bolo para eu consumir com minha família, fiz as marcações à mão livre. E aqui para vocês verem como que essa casquinha fica bem crocante por cima. E a minha preferência é um brownie mais cremosinho por dentro. Mas se você quiser ele um pouquinho mais assado, é só deixar mais alguns minutinhos. É uma fatia também que, se você quiser estar colocando no seu cardápio de vendas, com certeza será sucesso, porque esse bolo fica magnífico, vocês não estão entendendo. O cheiro que fica na cozinha, irresistível. Se você preferir, também dá para decorar por cima, mas como eu falei, fiz para comer aqui em casa com os meus filhos, então decidi deixar assim simples mesmo. Essa forma rendeu para mim 8 fatias dessa. E agora é aquele momento que eu vou judiar de vocês, mostrando a textura dessa belezinha. O brownie dispensa comentários. Aqui mesmo vocês conseguem perceber o quão lindo que ficou e perfeito. Gente, está no ponto assim que eu sou completamente apaixonada, que é bem cremosinho. Só penso que eu deveria ter colocado essa camada um pouquinho mais grossa, porque estava muito gostoso. E como eu optei pelo chocolate meio amargo, não ficou enjoativo. E a massa desse bolo de cenoura ficou perfeita. Gente, sério, ficou super fofinha e super airada. Além de ficar um bolo levinho. Sabe aqueles bolos de cenoura que são muito encharcados de óleo e super pesados? Aqui não é o caso. Agora fala pra mim se não dá vontade de comer a forma toda.
Se você nunca experimentou um bolo de cenoura dessa forma, eu te recomendo fazer imediatamente, porque fica irresistível, maravilhoso, vai surpreender tanto o seu paladar quanto de outra pessoa que experimentar. E lembra da segunda forma de bolo? Então, fiz e vou presentear uma amiga. Olhem só por dentro, dá para ver perfeitamente a demarcação entre bolo de cenoura e brownie. E aí, fácil esse bolo de cenoura, não é verdade? É só você seguir todas as diquinhas que eu tenho certeza que você não vai errar mais. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo. Tchau.